o que acontece depois da morte. Amém? Vocês ouviram? Dá para escrever o que acontece depois da morte e deixar bem grandão aqui? Dá? Ok, mas eu preciso que vocês coloquem Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e versículo 28. Se vocês da mídia não ouvirem, faz assim para mim, que é para me repetir, tá bom? Pode ser? Ok? Isto. Deixa eu ler para vocês, porque está gravando. Então, para quem quiser depois ver o áudio, fica melhor. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Amém? Esse é o nosso texto de partida. Então, olha, presta atenção. O que acontece depois da morte? Esses 2 versículos que a gente leu, ele vai apresentar para a gente 4 pontos fundamentais da doutrina cristã. 4 pontos fundamentais, esses 2 versículos aqui. Aí está fundamentado. O primeiro, ele fala que depois da morte, amém? Segue-se o quê? O juízo. Então, o primeiro ponto é que todas as pessoas só vai nascer uma vez e só vai morrer uma vez. Esse é o primeiro ponto. Amém? O segundo ponto está dentro do 27. Que depois que essa pessoa morre, ele vai caminhando para uma prestação de contas a Deus sobre as suas obras em vida, e isso vai acontecer depois que ele morrer. Para onde é que ele vai? Juízo, trono branco. Amém? É o versículo 27. Depois da morte, segue-se o juízo. Então, está falando de 2 coisas. Morte, quem morre está vivo. Amém? E o juízo. Então, ele vai ser conduzido para o grande trono branco, ele vai prestar contas a Deus de todas as suas obras, em vida, depois da sua morte. Esse é um segundo ponto. Aí o 28, se quiser colocar o 28, fala que Jesus Cristo, esse é o terceiro ponto, ele morreu uma única vez para a salvação de muitos. A morte de cruz. Esse é o terceiro ponto. Amém? E o quarto ponto é que ele virá uma segunda vez. Não para a salvação, mas para aqueles que aguardam a sua vinda. Amém? Que é o arrebatamento. Então, esses são os 4 pontos fundamentais, da doutrina cristã. O homem nasce e morre uma vez, vai para o juízo final, presta conta das suas obras. 2, 3, Jesus morreu uma única vez para a salvação de muitos, cruz. E o quarto, que ele virá uma segunda vez, não para a salvação, mas para aqueles que aguardam, para aqueles que esperam, como nós estamos esperando e aguardando, que é o dia do arrebatamento. Amém, queridos?
Pronto. Dito isto, você pode colocar, queridos, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, dentro disso aqui. Amém? Dentro desses 4 pontos, que é bem fácil vocês memorizarem, porque 2 pontos estão no versículo 27 e 2 pontos estão no versículo 28. Então é bem fácil memorizar isso aí. Amém? Esqueceu? Lê Hebreus 9, 27, você vai ver. Olha só. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. O 14. Mais estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontra. Amém? Então, isso é uma parábola. Essa parábola, ela diz respeito à vida e à morte. Que se você estiver com a Bíblia aberta, algumas têm um título. Na parábola das 2 portas e dos 2 caminhos. Se você estiver com a Bíblia aberta, dependendo da versão, você vai ver esse título aí, as 2 portas e os 2 caminhos. Mas isso é uma parábola, a parábola da vida e da morte. Então, a parábola, ela é um gênero literário. Como que se aplica isso? É uma história que é contada para ensinar verdades espirituais. Amém? A parábola é isso, é um gênero literário, uma história. Você poderia criar uma história para dar uma aula para uma criança, sabe? Baseada num texto bíblico. Pode criar uma história baseada num texto bíblico, para a criança entender qual é a aplicação, né, espiritualmente falando. Pode também ser assim. Então, o que é que Jesus está falando ali, baseado nisso? Que ele está fazendo um convite aos seus discípulos, ele está fazendo um convite às pessoas para a vida. Ele diz que as pessoas que querem a vida, essas pessoas precisam entrar pela porta estreita. Ele fala, quando você entra pela porta estreita, ela faz o caminho contrário. Contrário ao quê? Contrário ao caminho da porta larga. Estão entendendo? E com isso, você está tendo a sabedoria de fazer uma escolha para a eternidade. Ele fala, escolha a vida. Por quê? Porque quando ele diz que larga é a porta é larga, espaçoso o caminho, e são muitos os que andam e que trilham esse caminho. Ele fala que o final é a morte. Ele fala que o final é a perdição. Então, quando ele fala que muitos, né, trilham por esse caminho, ele está falando, o final desse caminho é destruição. É isso que ele está falando. Como é que termina a vida dessas pessoas? Né? No final da sua vida, né? Termina caminhando para um juízo final, que vai se apresentar-se a Deus para prestar conta das suas obras, sabe? E a morte eterna. Isso é importante, irmãos, a gente estudar esse assunto. Porque isso diz respeito a todos nós. Por que que muitos cristãos estão desistindo?
Por que que muitos cristãos estão trilhando esse caminho espaçoso? Por que que muitos cristãos estão optando por entrar por essa porta larga, que Jesus diz, pode deixar lá, Mateus 7,13, né? Que leva à perdição? É uma escolha, não é uma escolha? Então Jesus está trazendo uma palavra, querido, de encorajamento. Não faça isso. Você quer a vida? Não é essa porta que você tem que entrar. Não é esse caminho que você tem que andar. Mateus 7,13. Não é isso. É pela porta estreita. É o caminho contrário ao caminho espaçoso. Esse sim leva você à vida eterna. Está vendo? O caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela e trilham. Compreenderam isso? E o que que acontece, irmãos? Quando você vai para Mateus, capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículo 31 para diante. Tem um subtítulo, e muitas versões tem um subtítulo, o juízo final. Vê se na sua Bíblia tem um subtítulo, juízo final. Tem? Até mesmo no celular tem versões que tem um subtítulo, juízo final. Encontraram? Mateus 25? É isso mesmo, não é? Juízo final. O final, né, de todas as coisas. O juízo final, irmãos, é o julgamento, né, das nações, e depois um trono branco, que eu já vou dar para vocês como vai ser isso. Então ele vai falando nesse capítulo 25, aqui no juízo final, porque aí entra o milênio, e eu não quero falar disso, eu só quero falar sobre o que vai acontecer depois da morte. Amém? Esse é só o tema, não vou entrar nessa parte de milênio, não é o caso agora. Então, quando você chega ali no versículo 41, porque ele vai tratando disso, vai separar os bodes das ovelhas, ele vai separando tudo, né? Ovelhas é um símbolo, né, de obediência. Amém, queridos? Bode é um símbolo de desobediência. Ele vai separando isso, tá? É uma linguagem figurada porque trata-se de pessoas, né? Ovelhas, pessoas que foram obedientes. Bodes, pessoas que foram desobedientes. É só uma figura de linguagem, não é no sentido literal, né? As ovelhas para um lado, bodes para o outro. Versículo 41, eu acho que é o 41. Pronto, aqui está, aqui, ó. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deixa aí. Maldito é o quê? Pessoas amaldiçoadas. Apartem-se de mim para o fogo eterno. Quem são essas pessoas? Essa é a pergunta. Mateus capítulo 7, versículo 13. A porta é larga, o caminho espaçoso, o largo, e são muitos os que andam por ele. Leva para onde? Para a perdição. Ali está a perdição. Está vendo aqui? Como a Bíblia ela vai dialogando, e ela vai trazendo luz aos textos. Então, o que é que acontece depois da morte? Morreu,
o juízo final. Está aqui, ó. Por quê? Porque ele diz assim: aqueles que me amam, guarda os meus mandamentos. São as ovelhas, aqueles que obedecem. E aqui não está falando de perfeição. Está falando de pessoas que amam a Deus, mas que na sua caminhada tem momentos bons, tem momentos ruins, momentos de encorajamento, momentos de fraqueza, e que erram e que acertam, mas que nunca perderam na sua essência o amor por Deus, amor, o temor de Deus. Nunca perderam. E que em todo tempo eles confessam com o coração. Eles creem no coração e confessam com a boca que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele veio em carne, que Ele morreu, e que Ele ressuscitou, e que Ele está sentado à direita de Deus, e que só Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Isso é uma vida de adoração. Amém? É uma vida de adoração. E são as ovelhas. Mas as ovelhas não estão aí. Pode deixar ali. Em 41. Elas não estão ali. Quem que está ali? Aqueles que não ouviram. Vocês querem a vida? Não é essa porta que vocês têm que entrar. Essa porta é larga. Querem a vida? Não é esse caminho espaçoso. A vida eterna, a porta é estreita. O caminho é estreito. É isso que leva vocês para a vida eterna. Porque a morte vai chegar para todos nós. Amém? Vai chegar para todos nós. A eternidade é uma prisão perpétua para quem vai para esse lugar. E o 46, eu estou pegando só versículo de salto, o versículo, capítulo 25, é bom que vocês leiam todo. Amém? 46. Então, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O que ele está falando em Mateus 7, 13 e 14 é sobre a vida e a morte. O que ele está falando, baseado no escritor de Hebreus 9, 27 e 28, é assim: há dois caminhos. Depois da morte, segue-se o juízo. Amém? Há dois caminhos. Morreu, salvo, vida eterna. Morreu perdido, o quê? Castigo eterno. É dois caminhos. São duas opções. E por quê? Porque Deus é justo. O versículo 28 diz que Jesus Cristo morreu uma única vez para a salvação de muitos. Então Deus ofereceu, deu uma oferta de sacrifício para as pessoas. E as pessoas não quiseram, rejeitaram. Então Deus é justo. Amém? Você está indo para a perdição eterna, porque você rejeitou a minha oferta. Eu disse qual era a porta que vocês tinham que entrar, e vocês não quiseram entrar. É justo. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. 19. Pronto. Isso aqui é a nossa divisa. Amém, queridos? Não esqueça do tema. O que acontece depois da morte? Diz que havia um homem rico e que ele se vestia de linho e vivia uma vida de luxo. Versículo 19.
E que todos os dias ele desfrutava de um banquete. Na sequência, 20, 21, ele desfrutava de um banquete. O que é um banquete? Quando vocês pensam em banquete, o que vem à mente? Fui numa festa, foi um banquete. Um banquete, na verdade, irmãos, você entender, outras traduções diz que ele vivia a vida luxuosa e todos os dias desfrutava de banquetes. Em outras traduções, se tiver banquetes, pode colocar. Banquete é um ambiente onde vai oferecer para você uma refeição. Pode ser um café, um almoço, uma janta. Nós vamos pensar no almoço. Vai te oferecer várias entradas. Isso é um banquete, várias entradas. Depois dessas várias entradas, tem um prato principal. Sabe um casamento que você vai? Não é assim? As entradas, um prato principal. Depois do prato principal tem o quê? A sobremesa. Isso era a vida desse homem aí. Um luxo, não é? Um luxo. Judeu, tá? Judeu. Aí o versículo 21, 22, diz que havia um homem chamado Lázaro, e que foi deixado à porta da casa, da residência desse homem rico. Foi deixado. Ninguém sabe quem deixou. Diz que ele foi deixado lá. E Lázaro era um homem doente. Foi deixado lá. Parece que a propósito. O homem é rico, tem banquete, então talvez ofereçam para ele um pouco de comida. E Lázaro é um homem doente, cheio de feridas. Os cachorros vinham lamber as suas feridas. E Lázaro desejava comer das migalhas. Migalha é aquilo que sobrava desse banquete. Desejava comer. Se comia ou não comia, o texto não diz. Amém? Mas ele ficava ali, esperando as migalhas desse banquete. O versículo 22 de Lucas 16, olha só, começa com Lázaro. Mas preste atenção numa coisa que a gente às vezes lê e não percebe. Chegou o dia em que o mendigo, mas entrou como Lázaro. E aqui ele é apresentado como um mendigo. Ele morreu. Deixa aí. Morreu. Quando uma pessoa morre e ele é levado para aquela geladeira do necrotério, se não tem documento, se não tem família, ele é enterrado como um indigente. O caso dele, mendigo. Um mendigo. Não teve um sepultamento adequado, porque deveria estar lá. Aqui jaz Lázaro. Amém? Não, mendigo, sem identidade. Morreu sem identidade. Isso é muito importante. Foi enterrado como mendigo. Era um qualquer. Mas morreu, conforme Hebreus 9, 27. Depois da morte, segue-se o juízo. Ou vai para a vida eterna com Deus, ou vai para o sofrimento eterno. Amém, queridos? Mas o versículo 22 diz que o rico também morreu. Morreram os dois. Deixa eu fazer uma observação que me veio à mente. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Todos estão entendendo o que acontece depois da morte? Amém? Quando Jesus está
ensinando os seus discípulos, João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, amém? 16, isto. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Em outras traduções, ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Pergunto para vocês, qual eram as aflições de Lázaro? Em vida. Agora, aflições é sofrimento. Amém? A pobreza era uma aflição. Enquanto na casa do rico tinha banquete, Lázaro ficava ali fora, esperando alguém que fosse amoroso, solidário, que levasse para ele uma pequena refeição. Ficava ali. Qual era a aflição de Lázaro? A enfermidade. Era um homem cheio de feridas. Mas Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Ânimo. Lázaro teve ânimo de continuar acreditando que chegaria um tempo em que tudo aquilo terminaria, ele passaria dessa vida terrena, dessa vida de aflições, para o lugar onde Apocalipse 21:4 diz que a lágrima não entra, onde a dor não entra, onde o choro não entra. Ele tinha essa esperança. Amém? E ele perseverou, ele não desistiu, ele não mudou de caminho, ele não errou a entrada da porta, a porta era estreita, o caminho era estreito, ele não mudou, ele continuou fiel, firme, perseverando, até o dia que o Senhor o recolheu. Numa situação dessa, ele poderia ter mudado de posição. Ele poderia ter ido para a porta larga, para o caminho largo. Não poderia? Isso é uma aplicação. Lázaro investiu a sua vida na vida eterna. Ele sabia que a sua recompensa estava lá no futuro. Isso é uma aplicação para dentro. Chama-se escatologia individual. Amém? E o mendigo morreu. Ele morreu. E você vai lendo o texto. Quando chega no versículo 23 de Lucas 16, olha só. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Deixa aí. Onde é que ele estava? Hades. Hades é o lugar dos mortos, onde está a alma e o espírito. Amém? O corpo fica na sepultura. Essa semana nós fizemos o velório da irmã Cida. Que dia foi, Ângelo? Terça, né? Terça-feira. O corpo está aqui na sepultura aqui de Vicente de Carvalho. Mas a alma e o espírito, que é indivisível, são distintos. A alma é uma coisa, o espírito é outro, mas são indivisíveis. É o corpo espiritual. Para quem morre salvo, paraíso. Amém? Para quem morre perdido, perdição. Então, ele está ali, queridos, no Hades. Está lá. Sendo o quê? Atormentado. Hades é o lugar onde as almas, o corpo espiritual fica, dos pedidos. Estava lá. Isso chama-se estado intermediário.
estado intermediário, ou seja, é da morte física até chegar o grande dia, que é o grande trono branco. Ele vai ficar ali. Desde a primeira civilização, desde Adão, até chegar esse grande dia, que é o juízo final, o grande trono branco, chama-se estado intermediário dos perdidos. O corpo na sepultura, o corpo espiritual no Hades, nesse lugar de tormento. Então, o que acontece depois da morte? É salvo? Paraíso. É perdido? Hades. Lugar de tormento. Agora preste atenção. Lembra que domingo eu falei, nós vamos nos reconhecer depois da morte? Qual a resposta? Estava todo mundo aqui? Qual a resposta? Me ajuda aí. Jesus falou que nós vamos sentar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Se a gente nunca viu Abraão, Isaque e Jacó, vamos sentar à mesa com eles e vamos reconhecer, quanto mais os nossos entes queridos. Então, sim, nós vamos reconhecer. Amém? Como isso? Pelo poder de Deus. Mas veja que o rico nunca viu Abraão. Abraão é Velho Testamento. Jesus viu 2000 anos depois. O rico não conhecia Abraão. Mas ele olhou e viu Abraão e ele reconheceu. É o poder de Deus que faz essas coisas. É a mente, é o intelecto na sua plenitude. Amém? Vai lembrar de tudo. Ele olhou e falou, é Abraão. E quem estava ao lado de Abraão? Lázaro. Seio de Abraão é o paraíso. Amém, queridos? É o paraíso. 24, o estado intermediário de Abraão e de Lázaro, desde a morte até o dia da ressurreição, que é Hebreus 28, parte B. Jesus virá pela segunda vez, não para a salvação, mas para buscar aqueles que o esperam, arrebatamento. Amém? Aí sim, aí o corpo de Abraão, o que está na sepultura, vai ser ressuscitado. O corpo da dona Cida vai ser ressuscitado, que está nesse estado intermediário dos salvos, está no paraíso. Isso faz toda a diferença na escolha sobre o que vai acontecer depois que a gente morre. Faz toda a diferença. 24. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste intelecto pleno. Ele conheceu Abraão, ele conheceu Lázaro, ele pede para que Abraão envie Lázaro, ou seja, aí onde vocês estão tem água, aqui onde eu estou não tem água, tem sofrimento. Lucidez plena, intelecto pleno. Sofrimento. A pergunta é, por que ele não pediu para Abraão, me tira daqui? Ele não poderia ter pedido isso? Me tira daqui. Mas ele não pediu. Por quê? Porque ali, ainda que ele não conhecesse Hebreus 9, 27, depois da morte, sexo e juízo, o próprio Deus iria lembrá-lo que depois da morte, sexo e juízo. Então, por isso ele não pediu para que Abraão ajudasse a tirá-lo dali, porque ele sabe que nunca será tirado
desse estado perpétuo de sofrimento. Por isso que ele não pediu. Isso não é impactante? Esse é o estado intermediário de Abraão e Lázaro. Para isso, tem água, tem amor, tem alegria e felicidade eterna. Felicidade eterna. E o texto vai acontecendo, que eu vou adiantar aqui para vocês. Então, ele fala assim, Abraão fala assim, olha, quem está aqui não pode ir para aí, é um abismo. E quem está aí não pode mais vir para cá. É um abismo. Aí ele fala assim, você lendo toda a continuidade, vai até o versículo 31. Fala, então, pai Abraão, pede para que Lázaro vá até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. E pede para Lázaro falar para eles que não venha para onde eu estou. Olha só, está vendo o estado de consciência? Aí Abraão fala assim, não precisa mandar Lázaro para lá, porque ainda que Lázaro fosse, eles não iam acreditar, mas eles têm a lei de Moisés, eles têm o profeta, é só ouvir e obedecer. Está lá no texto, 24, 25, 26. A lei de Moisés e os profetas é o Velho Testamento, amém? Eles têm. Ouça e obedeça. Por quê? Porque se você diz que ama a Deus, então você pratica os princípios, os valores de Deus, os valores eternos. Agora, se você diz que tem e você não pratica, a própria palavra diz que você é mentiroso, que não há verdade em você. Não há verdade. E é um diálogo muito impactante sobre isso. Porque os que são ateus, os que não acreditam nem em céu, nem inferno, aqueles que sabem que tem fé, que existe céu, que existe inferno, lugar de sofrimento, e mesmo assim aposta toda a sua vida na terrena, só vai ter um estado de lucidez pleno quando lá chegar. E sabe que aqueles da sua família que vai no mesmo caminho da porta larga, do caminho largo, vai para o mesmo lugar que você, e você não tem mais como avisar que fez a escolha errada, que eles repensem as suas atitudes, os seus valores, os seus questionamentos bíblicos, né? De igrejas, qual a igreja que é certa, qual a igreja que é errada. Nessa questão, a parte mais central não é qual a igreja que está certa, não é a igreja que está errada, não é o pastor que é bom, não é o pastor que é ruim. A parte mais central é onde Cristo está na sua vida. Qual é o lugar, qual é o espaço que Jesus ocupa na sua vida? Está claro para vocês isso? Está claro? Essa é a questão. É uma questão bíblica. Qual é o espaço que a palavra de Deus tem na sua vida? Qual é a sua relação com Deus? Sabe como você pode medir a sua relação com Deus? Você pode medir pelo comprometimento
que você tem com a palavra. A relação que você tem com a palavra de Deus reflete a relação que você tem com Deus. Se você ama a palavra de Deus, você vai pensar nela todos os dias. Todos os dias você vai meditar na palavra de Deus. Todos os dias você vai falar um versículo, 2, 3, que vai edificar a sua vida, que vai fortalecer a sua fé. Todos os dias você vai louvar a Deus, agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo amor dEle sobre a tua vida, por cuidar de você, apesar das necessidades, apesar das aflições. Lázaro teve essa compreensão. Mesmo nessa condição, ele manteve-se fiel a Deus. Ele revelou seu amor a Deus nos momentos mais difíceis, quando a sociedade o rejeitava. E ele recebeu a sua recompensa. Compreende isso, queridos? Deus está falando no seu coração. Deus está falando com você. Você recebe essa palavra da parte de Deus. Essa palavra está edificando você, está abrindo seus olhos, para você repensar a sua vida, socialmente falando, espiritualmente falando. E para onde é que a gente vai? Depois de Mateus 25, a gente pode ir para 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Dessas pessoas que estão nesse estado eterno, um estado intermediário, esperando esse juízo final. É um sofrimento muito grande. Depois eu volto lá. Se ele fez tudo isso, então o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os injustos para o dia do juízo. O que é isso? A parte B. Está falando que Jesus sabe manter em castigo os injustos para o dia do juízo. Versículo 23 de Mateus 25. Não diz que o rico estava no Hades, em sofrimento, com sede. Eu estou com sede. Está vendo? O intelecto pleno. Por favor, eu estou com sede. Manda Lázaro com o dedo molhado. Aí tem água. Só para colocar aqui na minha língua. Quem é que mantém? É o juízo de Deus. Ele sabe manter, ou seja, é um presente contínuo. É um particípio presente, ou seja, é um ato de sofrimento contínuo até o dia do juízo final. Queridos, pensa o que é que você está fazendo com a sua vida. Não vá pela ideologia do seu amigo. Não vá pela ideologia da sua amiga. Não vá. Seja aquela pessoa do Salmo 1. Bendito o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Seja essa pessoa. Aí chega nessa linha do tempo,
porque eu estou fazendo uma linha do tempo, desde a morte até o grande trono branco. Amém? É uma linha do tempo. O que é que está acontecendo com quem morreu perdido? E o que está acontecendo com quem morreu salvo? O paraíso é isso, é amor, é alegria, é felicidade eterna, contínua. Muitas coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é o paraíso. Aí chega o grande dia do trono branco. Apocalipse, capítulo 20, para mim já ir concluindo. 20, 11 para diante. Até o 15. Deixa eu ler para vocês. Olha aqui, chegou o grande dia. Olha, já faz 6.000 anos que os ímpios estão nesse estado intermediário de sofrimento. Sabe? Aí Jesus vai vir buscar a igreja, leva a igreja para o céu, 7 anos de bodas do Cordeiro, depois Jesus volta, depois de 7 anos, mas 1.000 anos reinando aqui na terra. Vai botando isso no calendário. E os ímpios nesse estado de sofrimento eterno. Aí aqui sim, termina-se os 1.000 anos. Aqui está. E quem é que está lá? Jesus. É Ele. Isso é muito interessante. E eu me alegrei muito com a passagem que eu vou dar para vocês daqui a pouco. Então, João fala: depois eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. Quem? Aquele que disse: entrai pela porta estreita, e o caminho estreito que leva à vida eterna. É aquele que diz: você quer vida eterna? Entre pela porta estreita, faça o caminho contrário da porta larga. É isso aí. Assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Sumiu tudo. A glória era tão grande. Olha que glória do nosso Salvador. Olha a glória desse Deus. Quando Moisés pediu: Senhor, deixa eu ver a tua face, ele falou: se você vê a minha face, você morre. Porém, eu vou passar, fica atrás dessa pedra. Quando eu passar, eu vou colocar minha mão sobre você, você me vê por trás. Que se você olhar minha glória, você morre. A glória era tanta que os céus e a terra sumiram. 12. Versículo 12. Vi também os mortos. Quem estava no meio desses mortos? O rico. Aqui os perdidos. Amém? Os grandes. Quem são os grandes? Aqueles que têm banquetes com diversas entradas, pratos maravilhosos, sobremesas maravilhosas, que pegam um avião em Nova York e vai jantar em Dubai. Olha só. São os grandes empresários, pessoas que têm fortunas. E os pequenos, quem são os pequenos? As pessoas simples, que desistiram da vida pelo sofrimento, pelas aflições da vida, mesmo sabendo que esse dia ia chegar, ainda assim desistiram da vida eterna. E foram viver uma vida desregrada. Essa palavra que me veio à mente. Desregrada. E aqui também está.
Qual era a posição que eles estavam? Todos em pé. Num tribunal, para quem gosta de assistir filmes, sabe, americanos, e as pessoas são levadas para o tribunal, quando o juiz está entrando, eles batem, né? Pá, pá, todos de pé. E Vossa Excelência está entrando e todo mundo fica. Exatamente isso. Quando ele aparece para sentar no trono branco, com a glória, que o céu e a terra some, todos estão de pé. Esse Deus está dentro de você. Ele é muito glorioso. Ele é muito poderoso. Ele está sentado no alto e sublime trono, sendo adorado por serafins e querubins, e que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele está dentro de você. Esse Deus que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas aqui é diferente. Jesus agora vai julgar todas as religiões, porque aí a porta larga são todas as religiões. A porta larga são todos os dogmas. Dogmas é uma palavra que é definida como o ponto mais alto e indiscutível da fé de uma pessoa. Se ela diz que crê numa pedra, esse é o ponto mais alto e indiscutível da sua fé. Você fala, mas pedra não é para adorar, mas ela diz que é. Chama-se dogma. Amém? É indiscutível. A porta larga são todas as religiões. O ecumenismo, a união de todas as religiões numa só. Por onde é que leva? Porque eles falam, todo caminho leva a Deus. Não é isso? Mas Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. E as pessoas que falaram que todos os caminhos levavam a Deus, estão aí. Pode deixar. Pode deixar, que eu vou continuar lendo, tá bom? Obrigado. Aí, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Livros é plural, não é? Livros foram abertos. Aí, outro livro, é singular, não é? Outro livro foi aberto. Que livro foi esse? O livro da vida. Então, um livro da vida e outros livros. Esses outros livros são as obras daquele que eu disse, que depois da morte segue-se juízo. Ponto 2. A pessoa vai caminhando e vai prestar conta a Deus de todas as suas obras em vida. E quando é que isso acontece? Depois que ele morre. Chegou o dia. Agora você vai prestar conta para Deus. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, obras, segundo o que estava escrito nos livros. 13. O mar entregou os mortos que nele havia. O mar é uma figura de linguagem. Mar na Bíblia significa povos. Amém? Povos. Quando você lê mar, é povos. Povos é nações. Amém, queridos? O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades. O Hades é o quê? É o lugar onde fica a alma dos perdidos. Esse lugar de sofrimento. Entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Cada um por um.
foi julgado. O nome não estava no livro da vida. Eternidade é uma prisão perpétua para o sofrimento dos que não são salvos. 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, que é a segunda morte, é espiritual. A primeira morte é física. A segunda morte é espiritual. A morte é eterna. A segunda morte é a morte espiritual do ponto de vista de eternidade. O 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida, lembra? Abriu-se outro livro. Não estava lá. Foram lançados no lago de fogo. Acabou aí? Acabou, né? O que acontece depois da morte? Para quem é salvo, onde é que estava Abraão e Lázaro? Céu. Para os ímpios, onde é que estava? Hades. E depois caminham até o juízo final. Aí você vai entender agora, já estou terminando, tá? Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Aí você vai entender Filipenses dentro desse contexto. Aí você vai entender. Amém? Filipenses capítulo 2, 9. Vamos começar pelo 9, tá bom? É isso aqui, ó. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quem é que assentou-se naquele grande trono branco? Jesus, o juiz. Para quê? O Décio vai explicar. Para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe aquela pessoa que estava em pé? Lembram? Não estava em pé? É isso que vai acontecer. Todo esse sincretismo religioso, todas as pessoas que manifestaram seus dogmas, todas as pessoas que foram irresponsáveis na administração da sua vida terrena, todas as pessoas que optaram pelos tesouros da terra, onde os ladrões roubam, onde o ferrugem consome, todas essas pessoas que não quiseram juntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não consome, todas essas pessoas vai para o quê? Vai se dobrar. Não é o que está ali? Todas essas pessoas vão estar lá. Ateus, todas as matrizes afro-africanas, todas as igrejas apóstatas, pastores apóstatas, evangélicos apóstatas, que eram religiosos, cristãos nominais, que cita várias porções da Bíblia, mas não aplica essas porções bíblicas na sua vida. Eles não vivem aquilo. São mentirosos, não há verdade nessas pessoas. Se nunca dobrou seu joelho. E dobrar é adoração mesmo. É dobrar o joelho, encostar o rosto em terra e adorar. E qual o modelo de adoração? O 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus.
nunca fizeram em vida. Mas Deus jurou que vai chegar um dia que um por um da face da terra vai se dobrar e vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Todos eles irão se dobrar-se. E depois que fizerem isso, todos eles serão lançados no lago de fogo. E quando você vai para Apocalipse 21, 22, novo céu e nova terra, um estado de alegria plena, um estado de felicidade plena, onde por toda a eternidade Deus vai se revelando a nós, porque Ele é eterno, Deus é incriado, e por toda a eternidade a gente vai conhecendo o Pai à medida em que Ele vai se revelando a nós, filhos, porque nós somos criaturas, nós somos limitados. Deus é fora do tempo, nós somos dentro do tempo, um início, um meio e um fim. Deus é fora disso, e temos a eternidade, que é uma coisa perpétua, que nunca vai se acabar, e Deus vai se revelando, e a sua glória vai aumentando, a sua glória vai aumentando, e a nós também, a nossa glória vai aumentando, e vamos ser sacerdotes, vamos adorá-lo, vamos servi-lo por toda a santa eternidade. Aí João fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creiam sejam salvos. Mas Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas leva à vida eterna. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé?